Aula 01, Lei nº 14.133 de 2021. Orientação inicial para estudar esta aula. Nesta aula, o tema central é licitação pública, especialmente a primeira parte da Lei nº 14.133 de 2021. O conteúdo envolve introdução, princípios, objetivos, agentes da licitação, modalidades, critérios de julgamento e jurisprudência relevante. Para a prova de concurso, especialmente em estilo FGV, o candidato precisa dominar 3 níveis de cobrança. O primeiro nível é a literalidade da lei, porque a banca costuma explorar definições legais, listas de princípios, modalidades e critérios de julgamento. O segundo nível é a comparação entre institutos parecidos, como concorrência e pregão, concurso e leilão, menor preço e maior desconto, melhor técnica e preço, sobrepreço e superfaturamento. O terceiro nível é a aplicação prática em casos hipotéticos, nos quais a banca descreve uma contratação e pergunta qual modalidade, critério ou regra deve ser adotado. A lógica geral da licitação deve ser compreendida como uma ponte entre a necessidade da administração pública e o contrato com terceiro. A administração precisa comprar, contratar serviços, realizar obras, alienar bens, locar, contratar tecnologia ou fazer outras contratações. Como ela não pode escolher livremente qualquer fornecedor, salvo exceções legais, utiliza o procedimento licitatório para assegurar competição, igualdade, impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa e proteção do interesse público. Conceito de licitação pública. Licitação é um procedimento administrativo. Isso significa que ela é formada por uma sequência de atos organizados, encadeados e voltados a um resultado final. Dentro desse procedimento, aparecem atos como planejamento, elaboração do edital, divulgação, apresentação de propostas, julgamento, habilitação, recursos, adjudicação, homologação e, posteriormente, celebração do contrato quando a administração decidir contratar. A definição clássica apresentada na aula, inspirada na doutrina de Maria Silvia Zanella Dei Pietro, afirma que licitação é o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados que aceitem as condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formular propostas, entre as quais a administração selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. Para a prova, é essencial memorizar os elementos dessa definição. A licitação é procedimento administrativo. É realizada no exercício da função administrativa. É aberta aos interessados que preencham as condições do edital. Permite a formulação de propostas. A administração seleciona a proposta mais vantajosa. O objetivo final é viabilizar a celebração de contrato. A FGV pode tentar confundir o candidato dizendo que licitação é apenas uma disputa de preços. Essa ideia é incompleta. A licitação envolve competição, mas não se resume ao menor preço. A proposta vencedora deve ser a mais vantajosa para a administração, podendo envolver critérios de técnica, conteúdo artístico, maior retorno econômico ou maior lance, conforme a modalidade e o objeto. Também é importante perceber que a licitação atende a 2 finalidades básicas. Primeiro, protege a isonomia e a impessoalidade, porque a administração não pode contratar por amizade, parentesco, favorecimento político ou preferência pessoal. Segundo, seleciona objetivamente a proposta mais vantajosa e a pessoa com quem o contrato será celebrado. Fundamento constitucional e competência legislativa. O fundamento constitucional da licitação está no artigo 37, inciso 21, da Constituição de 88. Esse dispositivo estabelece que, ressalvados os casos previstos em lei, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. O mesmo dispositivo permite exigências de qualificação técnica e econômica, mas somente aquelas indispensáveis para garantir o cumprimento das obrigações. A primeira consequência desse dispositivo é que licitar é a regra. A contratação direta é a exceção e depende de previsão legal. Logo, em prova, afirmações do tipo a administração pode dispensar licitação por conveniência do gestor são falsas. A dispensa ou inexigibilidade precisa estar prevista e fundamentada na lei. O artigo 22, inciso 27, da Constituição de 88 atribui à União competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação. Estados, Distrito Federal e municípios podem editar normas específicas, desde que respeitem as normas gerais federais. A competência dos demais entes para normas específicas é automática. Não depende de delegação da União por lei complementar. Essa é uma pegadinha importante, porque a competência do artigo 22 é chamada de privativa, mas, em licitações, a União não tem competência plena sobre todos os detalhes. Ela edita normas gerais, e os outros entes complementam com normas específicas. A União também pode editar normas específicas para si mesma. Quando fizer isso, tais normas específicas valem apenas no âmbito federal, não obrigando estados, Distrito Federal e municípios. Atualmente, a aula destaca 2 grandes normas gerais de licitações. A Lei nº 14.133 de 2021 estabelece normas gerais para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais. A Lei nº 13.303 de 2016 estabelece o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista, incluindo regras de licitação e contratação próprias para as empresas estatais.
A Lei nº 14.133 de 2021 entrou em vigor na data de sua publicação, mas a legislação antiga permaneceu em regime de transição até 30 de dezembro de 2023. Depois disso, a Lei nº 8.666 de 1993, a Lei nº 10.520 de 2002 e os dispositivos do regime diferenciado de contratações mencionados na aula foram revogados. A regra de transição, porém, continua importante. Se a licitação ou a contratação direta foi realizada com base na legislação antiga durante o período de transição, o contrato respectivo continuará sendo regido pela norma antiga durante toda a sua vigência. Também é vedada a aplicação combinada dos regimes antigo e novo. Em prova, a FGV pode perguntar se ainda podem existir contratos regidos pela Lei nº 8.666 de 1993. A resposta é sim, desde que decorram de procedimento de contratação realizado validamente com base no regime antigo. O que não se pode fazer é misturar regras da lei antiga e da Lei nº 14.133 de 2021 no mesmo procedimento. Âmbito de aplicação da Lei nº 14.133 de 2021. A Lei nº 14.133 de 2021 aplica-se às administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais de todos os entes da Federação. Isso inclui União, Estados, Distrito Federal e municípios. A aplicação alcança fundações públicas de direito público e também fundações públicas de direito privado. Portanto, é falsa a afirmação de que a Lei nº 14.133 de 2021 só se aplica a entidades de direito público. A lei também abrange os órgãos dos poderes legislativo e judiciário quando desempenham função administrativa. Isso é importante porque legislativo e judiciário também compram bens, contratam serviços, realizam obras e celebram contratos administrativos. Nesses casos, embora sejam poderes diferentes do executivo, estão exercendo função administrativa e devem observar a lei de licitações. Os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública também são mencionados pela lei. Na prática, o fundo especial não licita como pessoa autônoma, quem licita é o órgão ou entidade que gerencia os recursos do fundo. Ainda assim, para prova literal, lembre que os fundos especiais estão abrangidos. As empresas estatais, isto é, empresas públicas e sociedades de economia mista, em regra, não se submetem primariamente à Lei nº 14.133 de 2021, porque seguem a Lei nº 13.303 de 2016. Isso não significa que empresas estatais não licitam. Elas licitam, mas com base em regime próprio. A ressalva importante é que as disposições penais criadas pela Lei nº 14.133 de 2021 também se aplicam às empresas estatais. Existem situações especiais de aplicação. As repartições públicas sediadas no exterior devem observar os princípios básicos da Lei nº 14.133 de 2021, mas suas contratações seguem regulamentação específica e peculiaridades locais. Embaixadas e consulados, por exemplo, não conseguem seguir integralmente o procedimento brasileiro comum em todos os países. Também existem contratações com recursos de empréstimos ou doações provenientes de agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro do qual o Brasil participe. Nesses casos, podem existir condições especiais de contratação, em razão de acordos internacionais ou exigências do organismo financiador. Outra situação especial envolve as contratações relativas à gestão das reservas internacionais do país, inclusive serviços conexos ou acessórios. Essas contratações são disciplinadas por ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, observando os princípios constitucionais da administração pública. Objetos alcançados pela Lei de Licitações. A Lei nº 14.133 de 2021 aplica-se, de forma primária, à alienação e concessão de direito real de uso de bens, à compra inclusive por encomenda, à locação, à concessão e permissão de uso de bens públicos, à prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados, às obras e serviços de arquitetura e engenharia e às contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Atenção para uma diferença muito cobrada. A concessão e a permissão de uso de bens públicos são regidas primariamente pela Lei nº 14.133 de 2021. Exemplo, concessão de uso de um quiosque em espaço público. Já a concessão e a permissão de serviços públicos são regidas primariamente por leis especiais, como a Lei nº 8.987 de 1995 e a Lei nº 11.079 de 2004, que trata das parcerias público-privadas. Nesses casos, a Lei nº 14.133 de 2021 tem aplicação subsidiária. Também tem aplicação subsidiária da Lei nº 14.133 de 2021 às licitações e contratações de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda, que são regidas pela Lei nº 12.232 de 2010. A aplicação subsidiária significa que primeiro se aplica a lei especial, se houver lacuna e compatibilidade, utiliza-se a Lei de Licitações. Convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração pública recebem aplicação da Lei nº 14.133 de 2021 no que couber e na ausência de norma específica, conforme regulamento do Poder Executivo Federal.
A lei não se aplica aos contratos que tenham por objeto operação de crédito, interna ou externa, e gestão de dívida pública, incluídas contratações de agente financeiro e concessão de garantia relacionadas a esses contratos. Também não se aplica a contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria. Exemplo citado na aula é a locação regida pela lei do inquilinato quando a administração atua como locatária, conforme o contexto da legislação própria. Valores atualizados e valores literais da lei. A aula chama a atenção para uma dificuldade prática. A Lei nº 14.133 de 2021 traz valores em sua literalidade, mas esses valores são atualizados anualmente por decreto, conforme regra prevista no artigo 182 da lei. O material informa que o decreto número 12.807 de 2025 atualizou vários valores. Para fins de estudo, o material orienta a trabalhar com os valores literais ao longo da aula, porque concursos podem cobrar a literalidade da lei ou os valores atualizados, dependendo do edital e do momento da prova. A tabela inicial do PDF traz valores atualizados para consulta. Em linguagem oral, os principais são os seguintes. Contratação de grande vulto, no valor atualizado, corresponde a R$ 261.968.421,04. O valor atualizado para dispensa de licitação em razão do valor para obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotivos é R$ 130.984,20. O valor atualizado para dispensa em razão do valor para compras e demais serviços é R$ 65.492,11. O limite atualizado para contrato verbal é R$ 13.098,41. Para a prova de FGV, o mais seguro é ler o enunciado com cuidado. Se ele perguntar a literalidade da Lei nº 14.133 de 2021, use o valor literal. Se mencionar decreto de atualização ou valores atualizados, use a tabela vigente no edital. Princípios expressos da Lei nº 14.133 de 2021. O artigo 5º da Lei nº 14.133 de 2021 traz uma lista extensa de princípios expressos. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável. A lei também determina a observância da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A FGV pode cobrar essa lista de forma literal, perguntando qual princípio não está no artigo 5º. Uma pegadinha comum é incluir autotutela. Autotutela é princípio importante do direito administrativo, mas não aparece expressamente no rol do artigo 5º da Lei de Licitações. Outro ponto é não confundir princípios expressos na Constituição de 88 com princípios expressos na Lei nº 14.133 de 2021. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência estão no caput do artigo 37 da Constituição de 88, mas a Lei de Licitações possui rol mais amplo. Também existem princípios implícitos ou correlatos, como isonomia, sigilo das propostas, licitação sustentável, adjudicação compulsória e formalismo moderado. Alguns deles aparecem como desdobramentos dos princípios expressos. Legalidade e formalismo moderado. O princípio da legalidade significa que a administração deve seguir as regras definidas em lei. Para o agente público, só é lícito fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. No campo das licitações, isso significa seguir o procedimento previsto na Lei nº 14.133 de 2021, os regulamentos, o edital e as normas aplicáveis. A legalidade também se relaciona ao devido processo legal. O procedimento licitatório possui fases, atos e requisitos que devem ser respeitados. A administração só pode dispensar licitação nos casos previstos em lei. Não existe dispensa por vontade pessoal do gestor. Ao mesmo tempo, a aula ressalta o formalismo moderado. A licitação é procedimento formal, mas a administração não deve se prender a formalidades inúteis, exageradas ou incapazes de alterar a substância da proposta ou da qualificação do licitante. O artigo 12, inciso 3, estabelece que o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante nem a compreensão de sua proposta não deve gerar afastamento da licitação nem invalidação do processo. Exemplo simples: erro de numeração de página, quando não prejudica a análise da documentação, não deve levar à desclassificação. A FGV pode cobrar exatamente essa tensão entre vinculação ao edital e formalismo moderado. A regra é respeitar o edital, a exceção é não sacrificar o interesse público por falhas formais irrelevantes. Impessoalidade e interesse público. Impessoalidade significa que a administração atua para atender ao interesse público, não a preferências pessoais. O gestor não pode favorecer amigos, parentes, aliados políticos ou empresas determinadas. A impessoalidade se relaciona à finalidade pública, à igualdade e ao julgamento objetivo. Em licitação, a impessoalidade exige que os licitantes sejam tratados em condições equivalentes, que as exigências tenham relação com o objeto e que a escolha da proposta ocorra por critérios previamente definidos. Quando a administração direciona o edital para beneficiar uma empresa específica, viola a impessoalidade, igualdade, moralidade, competitividade e julgamento objetivo.
Moralidade, probidade administrativa e programa de integridade. Moralidade e probidade administrativa significam que a atuação administrativa deve ser lícita, honesta, ética, leal, compatível com boa administração, justiça e equidade. Para a prova, a aula orienta a considerar moralidade e probidade como conceitos próximos ou equivalentes em seu aspecto positivo. Porém, imoralidade e improbidade não são sinônimos perfeitos, porque improbidade administrativa, na Lei nº 8.429 de 1992, é categoria mais ampla e tecnicamente delimitada. A Lei nº 14.133 de 2021 prevê que, em contratações de grande vulto para obras, serviços e fornecimentos, o edital deve exigir do licitante vencedor a implantação de programa de integridade no prazo de 6 meses, contado da celebração do contrato. Na literalidade da lei, contratação de grande vulto é aquela de valor estimado superior a R$ 200 milhões, embora esse valor seja atualizado periodicamente por decreto. Outra regra ligada à moralidade, probidade e impessoalidade é a vedação ao nepotismo em contratos de terceirização. Durante a vigência do contrato, o contratado não pode contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação, na fiscalização ou na gestão do contrato. Essa vedação deve constar do edital. Igualdade, isonomia e competitividade. Igualdade, também chamada de isonomia, veda discriminações, favorecimentos e exigências indevidas. Todos os interessados devem poder competir em igualdade de condições, desde que atendam aos requisitos legítimos do edital. Competitividade é o princípio que impede restrições indevidas à disputa. Exigências de habilitação, qualificação técnica ou capacidade econômica só são legítimas quando necessárias para garantir a execução do objeto. Exigências exageradas, sem relação com o contrato, podem restringir a competição e indicar direcionamento. A Constituição de 88 autoriza apenas exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis ao cumprimento das obrigações. Assim, não basta o gestor achar conveniente exigir determinado atestado, certificação ou experiência. É preciso demonstrar pertinência com o objeto e proporcionalidade. A Lei nº 14.133 de 2021 veda ao agente público admitir, prever, incluir ou tolerar situações que comprometam, restringam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório. Também veda preferências ou distinções em razão de naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes, salvo hipóteses legais. Também veda exigências impertinentes ou irrelevantes para o objeto do contrato. Além disso, o agente público não pode estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive quanto à moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando houver financiamento de agência internacional. Também não pode opor resistência injustificada ao andamento do processo, retardar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Pessoas impedidas de participar da licitação ou da execução do contrato. A Lei nº 14.133 de 2021 traz hipóteses de impedimento de participação na licitação ou na execução do contrato. O agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante não pode participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução do contrato, devendo ser observadas situações de conflito de interesses durante ou após o exercício do cargo ou emprego. Essa vedação se estende a terceiro que auxilie a condução da contratação como integrante de equipe de apoio, profissional especializado, funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. A ideia é evitar que alguém ajude a montar a contratação e depois dispute o contrato com vantagem informacional. Também não podem disputar licitação ou participar da execução do contrato o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, quando a licitação envolver obra, serviço ou fornecimento de bens relacionados ao projeto. A empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo também fica impedida, bem como empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista com mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado. Pessoas físicas ou jurídicas impedidas por sanção não podem participar. A vedação também alcança o licitante que atue em substituição fraudulenta a outra pessoa punida, inclusive controladora, controlada ou coligada, quando comprovado o ilícito ou o uso fraudulento da personalidade jurídica. Também ficam impedidos aqueles que mantenham vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação, fiscalização ou gestão do contrato. A vedação alcança cônjuge, companheiro e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até 3º grau, desde que prevista no edital. Empresas controladoras, controladas ou coligadas não podem concorrer entre si no mesmo certame. Também não pode participar pessoa física ou jurídica que, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas à escravidão ou contratação de adolescentes em hipóteses vedadas pela legislação trabalhista. Há exceções importantes. O autor do projeto pode, a critério da administração e exclusivamente a seu serviço, participar de apoio ao planejamento da contratação, à execução da licitação ou à gestão do contrato, sempre sob supervisão exclusiva de agentes públicos.
Na contratação integrada, o contratado elabora o projeto básico e o projeto executivo, de modo que a lógica da vedação não se aplica da mesma forma. Nos demais regimes, o projeto executivo pode ficar a cargo do contratado quando for elaborado depois da licitação. Flexibilizações da igualdade e da competitividade. A igualdade é regra, mas não impede todo tratamento diferenciado. A própria lei prevê situações em que a isonomia é flexibilizada para proteger outros valores públicos. Em caso de empate entre propostas, aplicam-se critérios de desempate. Se o empate persistir, entram critérios de preferência. Entre os critérios de preferência, a lei menciona, conforme o caso, empresas estabelecidas no território do ente licitante, empresas brasileiras, empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no país e empresas que comprovem práticas de mitigação de emissão de gases e consumo de matéria-prima. A margem de preferência permite contratar proposta um pouco mais cara em razão de objetivos públicos. Ela pode ser instituída para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, bem como para bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento. Em regra, o limite é de até 10%. Para bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, o limite pode chegar a 20%. Também podem ser exigidas medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica, ou acesso a condições vantajosas de financiamento, em favor da administração, desde que haja justificativa e observância das regras do Poder Executivo Federal. Em contratações estratégicas de tecnologia da informação e comunicação, a licitação pode ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos segundo o processo produtivo básico. O edital também pode prever o uso de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local de execução, conservação ou operação do bem, serviço ou obra, desde que o estudo técnico preliminar demonstre que isso não prejudica a competitividade nem a eficiência do contrato. As preferências para microempresas e empresas de pequeno porte previstas na Lei Complementar nº 123 de 2006 continuam aplicáveis no âmbito da Lei nº 14.133 de 2021. Publicidade, transparência, sigilo das propostas e orçamento sigiloso. Publicidade é o dever de divulgar atos e informações, permitindo participação, controle social e fiscalização. Transparência é mais do que divulgar. É apresentar a informação de modo claro, compreensível e acessível. A publicidade torna público, a transparência torna inteligível. A Lei nº 14.133 de 2021 reforça publicidade e transparência com vários instrumentos. O procedimento deve ocorrer preferencialmente na forma eletrônica. Se a forma presencial for usada, deve haver gravação em áudio e vídeo. Todos os elementos do edital, incluindo minuta do contrato, termo de referência, anteprojeto, projetos e anexos, devem ser divulgados em sítio eletrônico oficial, sem necessidade de cadastro ou identificação para acesso. O Portal Nacional de Contratações Públicas é uma inovação relevante. Ele serve para divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos pela Lei de Licitações e, facultativamente, para a realização de contratações pelos órgãos e entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todos os entes federativos. Os entes podem manter sítios eletrônicos oficiais próprios para divulgação complementar. A publicidade não é absoluta. Os atos do processo licitatório são públicos, salvo informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Também há publicidade diferida em duas situações relevantes. A primeira é o conteúdo das propostas, que fica sigiloso até a abertura. Isso é o princípio do sigilo das propostas. A segunda é o orçamento da administração, nas hipóteses em que a lei admite sigilo. O sigilo das propostas evita que um licitante tenha acesso à proposta do outro antes da abertura e ajuste sua oferta indevidamente. A violação do sigilo da proposta é tão grave que a Lei nº 14.133 de 2021 criou o tipo penal no Código Penal. O orçamento estimado pode ser sigiloso se houver justificativa. Mesmo assim, o sigilo não vale contra os órgãos de controle interno e externo. A administração deve divulgar os quantitativos e as informações necessárias para a elaboração das propostas. Se o critério de julgamento for maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável deve constar do edital, porque o licitante precisa conhecer a referência sobre a qual oferecerá desconto. Eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Eficiência é a relação entre recursos utilizados e resultados produzidos. Uma licitação pode ser eficiente por ser concluída em menor tempo, consumir menos recursos administrativos ou gerar contrato mais vantajoso. Economicidade é a minimização de custos sem comprometer os padrões de qualidade. A FGV pode tentar confundir eficiência e economicidade. A eficiência é mais ampla e olha a relação entre insumos e produtos. A economicidade enfatiza a redução de custos com manutenção da qualidade. Eficácia é o cumprimento dos objetivos. Se a administração planejou contratar determinado serviço até certa data e efetivamente o faz, a eficácia. Efetividade não aparece como princípio expresso no artigo 5º, mas a lei menciona o dever da alta administração de promover efetividade nas contratações. Efetividade significa impacto real da ação pública. Em exemplo didático, comprar vacinas com preço adequado pode ser eficiente e econômico, adquirir a quantidade planejada no prazo pode ser eficaz, reduzir a mortalidade da população é efetivo.
Planejamento, Plano Anual de Contratações e Estudo Técnico Preliminar. A Lei nº 14.133 de 2021 valoriza a fase preparatória, também chamada de fase interna. A contratação deve ser planejada para evitar desperdícios, urgências artificiais e contratações mal desenhadas. O Plano Anual de Contratações é documento elaborado a partir das formalizações de demanda, com o objetivo de racionalizar as contratações, alinhar as aquisições ao planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das leis orçamentárias. O estudo técnico preliminar é a primeira etapa do planejamento de uma contratação. Ele caracteriza o interesse público envolvido, identifica a melhor solução e permite concluir pela viabilidade da contratação. O estudo técnico preliminar serve de base para a elaboração do anteprojeto, termo de referência ou projeto básico. Para a FGV, planejamento pode aparecer conectado à governança, gestão de riscos, controle interno, ciclo de vida do objeto, sustentabilidade e definição adequada da modalidade e do critério de julgamento. Segregação de funções. Segregação de funções significa separar atribuições relevantes para reduzir risco de erro, fraude e ocultação de irregularidades. A mesma pessoa não deve concentrar autorização, execução, controle, fiscalização, pagamento e revisão do mesmo processo. No contexto das licitações, a autoridade máxima deve observar esse princípio e evitar designar o mesmo agente público para funções simultâneas mais suscetíveis a risco. A vedação também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno. Exemplo claro: quem solicita a contratação não deve ser o mesmo que aprova juridicamente a minuta, quem conduz a licitação não deve ser o mesmo fiscal do contrato quando isso gerar risco relevante. A homologação por autoridade distinta do agente de contratação também revela segregação de funções. Há ainda uma dimensão externa. A empresa que elabora o projeto básico, em regra, não pode disputar a licitação ou executar o contrato, porque teria vantagem indevida. Nesse sentido, a segregação protege a competição. Motivação. Motivação é a indicação dos pressupostos de fato e de direito que justificam a decisão administrativa. Pressuposto de fato é a situação concreta. Pressuposto de direito é a norma jurídica que autoriza ou impõe a conduta. Na licitação, a motivação é regra, mas torna-se ainda mais importante em decisões excepcionais. Indicar marca ou modelo é a exceção e exige justificativa formal. Contratar diretamente sem licitação exige demonstração dos requisitos legais. Vedar participação de consórcio também exige justificativa. A FGV pode elaborar caso em que o gestor adota providência excepcional sem motivação. A tendência é a resposta ser pela ilegalidade, porque a motivação é instrumento de controle, impessoalidade e transparência. Vinculação ao edital. O edital é a lei interna da licitação. Ele divulga a realização do certame e define as regras do procedimento e da futura contratação. A vinculação ao edital obriga tanto a administração quanto os licitantes. Se a administração descumpre o edital, o procedimento pode ser invalidado. Se o licitante descumpre o edital, pode ser desclassificado ou inabilitado, conforme a natureza da irregularidade. O edital contém regras de convocação, julgamento, habilitação, recursos, penalidades, fiscalização, gestão do contrato, entrega do objeto e pagamento. A minuta do contrato também integra os anexos do edital. Na legislação anterior, falava-se em vinculação ao instrumento convocatório, porque havia edital e carta-convite. Como a carta-convite foi extinta, o edital é o instrumento convocatório por excelência. Porém, em prova, se aparecer a expressão antiga instrumento convocatório, não considere automaticamente errada, porque edital e instrumento convocatório podem ser tratados como sinônimos no contexto atual. Julgamento objetivo e vedação a vantagens não previstas. Julgamento objetivo significa que a administração deve avaliar as propostas segundo critérios definidos previamente no edital, restringindo ou eliminando subjetividade. Esse princípio se conecta à legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital. A banca pode afirmar que o julgamento objetivo elimina toda margem técnica de avaliação. Cuidado! Em critérios como melhor técnica ou conteúdo artístico, existe alguma subjetividade técnica, mas ela não pode ser arbitrária. Deve haver critérios, banca, notas, justificativas e limites no edital. A vedação à oferta de vantagens não previstas no edital é desdobramento do julgamento objetivo. O licitante não pode tentar vencer oferecendo benefícios extras que não constem do edital, como brindes, acessórios, vantagens futuras ou condições não comparáveis. A administração deve julgar aquilo que foi objetivamente previsto. Segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade e celeridade. Segurança jurídica significa estabilidade, previsibilidade e proteção da confiança. Em licitações, ela aparece na uniformização de entendimentos por órgãos jurídicos e de controle, na edição de orientações e na proteção do contratado que executou parte do contrato sem dar causa à nulidade. Razoabilidade e proporcionalidade são princípios de vedação de excessos. Exigências de habilitação, prazos, sanções e restrições devem ter relação adequada com o fim pretendido. Uma sanção deve ser compatível com a gravidade da infração. Uma exigência técnica deve ser necessária para executar o contrato. Um prazo de proposta deve considerar a complexidade do objeto. Celeridade significa que o processo licitatório deve ocorrer em prazo razoável. A Lei nº 14.133 de 2021 busca celeridade ao colocar, no procedimento comum, o julgamento antes da habilitação, permitindo analisar a habilitação principalmente do vencedor e concentrar recursos em momento posterior.
Também prevê prioridade para licenciamento ambiental de obras e serviços de engenharia, orientada por celeridade, cooperação, economicidade e eficiência. Desenvolvimento Nacional Sustentável. O desenvolvimento nacional sustentável significa que a licitação não busca apenas o menor preço imediato. As contratações públicas devem considerar aspectos econômicos, sociais e ambientais. A lei permite critérios ambientais, margem de preferência, exigências de baixo consumo de energia, logística reversa, mitigação de impactos ambientais e preferência para empresas que adotem práticas de redução de emissões e consumo de recursos. Esse princípio também se relaciona ao ciclo de vida do objeto, porque a proposta aparentemente mais barata pode gerar maior custo ambiental, manutenção mais cara ou menor durabilidade. Para a prova, desenvolvimento nacional sustentável aparece como princípio e também como objetivo da licitação. A FGV pode perguntar se licitações verdes violam isonomia. A resposta é que não violam quando previstas e justificadas conforme a lei, elas representam flexibilização legítima da isonomia em favor de objetivo público. Adjudicação compulsória. A adjudicação é o ato pelo qual a administração atribui ao vencedor o objeto do certame. A adjudicação compulsória significa que, se a administração vier a celebrar o contrato relativo àquele objeto, deverá fazê-lo com o vencedor. Esse princípio não garante direito subjetivo à assinatura do contrato. Ele impede que a administração contrate outra pessoa ou faça nova licitação para o mesmo objeto enquanto válida a adjudicação anterior, mas não impede anulação por ilegalidade nem revogação por razões supervenientes de interesse público. Assim, em prova, é falsa a afirmação de que a adjudicação obriga a administração a celebrar o contrato. Objetivos da licitação. O artigo 11 da Lei nº 14.133 de 2021 apresenta 4 objetivos do processo licitatório. O primeiro objetivo é assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive quanto ao ciclo de vida do objeto. A expressão resultado de contratação mais vantajoso é muito importante. Não se fala apenas em menor preço. A administração deve considerar o resultado efetivo, a qualidade mínima, a durabilidade, a manutenção, o impacto ambiental e outros fatores ligados ao ciclo de vida. O segundo objetivo é assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e justa competição. Isso reforça que licitação não é apenas mecanismo de compra barata. É também instrumento de igualdade, impessoalidade e abertura do mercado público. O terceiro objetivo é evitar contratações com sobrepreço, preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Sobrepreço é problema na orçamentação ou no preço contratado, quando o valor é expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Pode ocorrer em um item isolado ou no valor global, conforme o regime de contratação. Superfaturamento é dano ao patrimônio público, caracterizado por situações como medição de quantidades superiores às executadas, deficiência na execução que reduz a qualidade, vida útil ou segurança, alterações orçamentárias que desequilibrem o contrato em favor do contratado e outras alterações financeiras indevidas. A diferença central é esta: sobrepreço é preço orçado ou contratado acima do mercado, superfaturamento envolve dano ao erário. A FGV pode montar caso de preço estimado muito acima do mercado antes da execução. Isso é sobrepreço. Se a administração paga por quantidade maior do que recebeu ou recebe obra de qualidade inferior, há superfaturamento. O quarto objetivo é incentivar inovação e desenvolvimento nacional sustentável. A licitação moderna é instrumento de política pública, desde que observe a legalidade, a competitividade e a motivação. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações. Deve implementar processos, estruturas, gestão de riscos e controles internos para avaliar, direcionar e monitorar licitações e contratos, buscando alcançar os objetivos da licitação, promover ambiente íntegro e confiável, alinhar contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias, além de promover eficiência, efetividade e eficácia. Agentes públicos da licitação. A Lei nº 14.133 de 2021 dedica capítulo específico aos agentes públicos envolvidos em licitações e contratos. Para essa lei, agente público é o indivíduo que, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da administração pública. Cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para funções essenciais da Lei de Licitações. Os agentes públicos designados devem ser, preferencialmente, servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes. Devem ter atribuições relacionadas a licitações e contratos, ou formação compatível, ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo. Também não podem ser cônjuges ou companheiros de licitantes ou contratados habituais da administração, nem ter com eles parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, ou vínculo técnico, comercial, econômico, financeiro, trabalhista ou civil. Na designação dos agentes, a autoridade deve respeitar a segregação de funções, evitando que o mesmo agente atue simultaneamente em funções de risco que permitam ocultar erros ou fraudes.
Agente de contratação, pregoeiro, equipe de apoio e comissão de contratação. O agente de contratação é a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, impulsionar o procedimento e executar as atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. A regra geral é que a licitação seja conduzida por agente de contratação, auxiliado por equipe de apoio. O agente responde individualmente pelos atos que pratica, salvo quando for induzido a erro pela equipe de apoio. No pregão, o agente responsável pela condução do certame recebe o nome de pregoeiro. Essa é uma cobrança literal simples, agente de contratação nas demais modalidades, pregoeiro no pregão. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, o agente de contratação pode ser substituído por comissão de contratação formada por no mínimo 3 membros. Nesse caso, os membros respondem solidariamente pelos atos da comissão, salvo aquele que registrar posição individual divergente, fundamentada e consignada em ata. No diálogo competitivo, a comissão de contratação é obrigatória. Ela deve ter pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração. Pode haver contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Há ainda a banca responsável por atribuir notas aos quesitos qualitativos da proposta técnica nos critérios de melhor técnica e preço. Essa banca terá no mínimo 3 membros e pode ser formada por servidores efetivos ou empregados públicos, ou por profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome, desde que supervisionados pelos agentes públicos responsáveis. A banca não se confunde com comissão de contratação. Ela apenas avalia a proposta técnica. No leilão, a condução pode ser atribuída a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente. Se a administração optar por leiloeiro oficial, ele será selecionado por credenciamento ou por licitação na modalidade pregão, com critério de maior desconto sobre as comissões. Assistência jurídica aos agentes públicos. A Lei nº 14.133 de 2021 prevê proteção às autoridades e servidores que participarem de procedimentos de licitações e contratos. Se precisarem se defender nas esferas administrativa, controladora ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de parecer jurídico elaborado na forma da lei, a advocacia pública poderá promover sua representação judicial ou extrajudicial, a critério do agente público. Essa defesa pode ocorrer mesmo que o agente não ocupe mais o cargo, emprego ou função em que praticou o ato questionado. Porém, não se aplica se o agente não seguiu o parecer jurídico ou se houver provas de atos ilícitos dolosos nos autos. Para a prova, a condição central é a estrita observância de orientação constante em parecer jurídico. Sem isso, não há essa proteção específica. Modalidades de licitação. Visão geral. Modalidade de licitação é o rito, o caminho procedimental. A Lei nº 14.133 de 2021 mudou a lógica da legislação antiga. Agora, a modalidade não é definida pelo valor estimado da contratação, mas pela natureza do objeto. As modalidades da Lei nº 14.133 de 2021 são pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Tomada de preços e convite não existem mais. O regime diferenciado de contratações também foi revogado no contexto indicado pela aula. A lei veda a criação de novas modalidades ou a combinação das modalidades existentes. Essa vedação deve ser entendida como dirigida ao administrador e ao legislador de normas específicas. Uma lei federal futura poderia criar modalidade nova, mas, para prova literal, a afirmação de que a Lei nº 14.133 de 2021 veda a criação e combinação de modalidades deve ser marcada como correta. Procedimentos auxiliares não são modalidades. Credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral são instrumentos auxiliares, não modalidades licitatórias. Pregão e concorrência seguem o procedimento comum do artigo 17. Concurso, leilão e diálogo competitivo seguem procedimentos especiais. Concorrência é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais, obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Ela segue o rito comum. Bens e serviços especiais são aqueles que, por alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos como comuns. O conceito é residual, especial é o que não é comum. A administração deve justificar previamente a classificação do objeto como especial, porque a regra é tratar bens e serviços como comuns quando puderem ser definidos objetivamente. Obra é atividade privativa de arquiteto ou engenheiro que implica intervenção no meio ambiente mediante conjunto harmônico de ações que inovam o espaço físico da natureza ou alteram substancialmente as características originais de bem imóvel. Construção de prédio é exemplo de obra. Serviço de engenharia é atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter utilidade intelectual ou material de interesse da administração, que não se enquadra como obra e que, por força de lei, é privativa de arquiteto, engenheiro ou técnico especializado. Serviço comum de engenharia é objetivamente padronizável quanto a desempenho e qualidade, normalmente envolvendo manutenção, adequação ou adaptação com preservação das características originais. Serviço especial de engenharia é aquele que, por alta heterogeneidade ou complexidade, não pode ser padronizado objetivamente. A concorrência admite os critérios de julgamento de menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico.
Ela não admite maior lance, porque maior lance é critério exclusivo do leilão. Para a FGV, Memarais, concorrência é cabível para obras, pregão não é cabível para obras. Serviços comuns de engenharia podem admitir pregão ou concorrência. Serviços especiais de engenharia vão para concorrência. Pregão é a modalidade obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns. Bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Exemplos simples são aquisição de celular, material de escritório, serviço de pintura padronizável e outros objetos que podem ser descritos objetivamente com parâmetros usuais de mercado. O pregão é cabível para bens e serviços comuns e para serviços comuns de engenharia. No caso de serviços comuns de engenharia, a aula ressalta uma nuance: a lei permite também a concorrência, de modo que afirmações genéricas sobre obrigatoriedade do pregão são corretas para bens e serviços comuns em geral, mas a situação dos serviços comuns de engenharia exige cuidado. O pregão não se aplica a serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, obras, serviços especiais de engenharia, bens e serviços especiais, alienações e locações imobiliárias. O pregão segue o rito comum e só admite dois critérios de julgamento: menor preço e maior desconto. Essa é uma das pegadinhas mais cobradas. Se o enunciado disser que no pregão se pode usar técnica e preço, a afirmação está errada. Concurso é a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, com critério de julgamento de melhor técnica ou conteúdo artístico, mediante concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Concurso de licitação não é concurso público para provimento de cargo. O nome é igual, mas o instituto é diferente. Em licitações, concurso serve, por exemplo, para escolher projeto arquitetônico, obra artística, trabalho técnico ou trabalho científico. O julgamento no concurso pode envolver certa subjetividade técnica ou artística, mas não pode ser arbitrário. O edital deve indicar qualificação exigida dos participantes, diretrizes e forma de apresentação do trabalho, condições de realização e prêmio ou remuneração. O prazo mínimo de divulgação do edital do concurso é de 35 dias úteis. Quando o concurso se destinar à elaboração de projeto, o vencedor deve ceder à administração pública todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade da autoridade competente. Concurso tem procedimento especial e só admite melhor técnica ou conteúdo artístico. Leilão é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, vencendo quem oferecer o maior lance. Alienar significa transferir a propriedade, normalmente por venda. A nova lei ampliou a importância do leilão em relação ao regime antigo. Na lógica da Lei nº 14.133 de 2021, a alienação de bens móveis e imóveis, quando exigir licitação, será feita por leilão, independentemente do valor. O critério de julgamento do leilão é maior lance. Leilão e maior lance são inseparáveis. O leilão só usa maior lance, e maior lance só cabe no leilão. O leilão segue procedimento especial definido em regulamento. Pode ser conduzido por leiloeiro oficial ou servidor designado. Se a administração optar por leiloeiro oficial, a seleção do leiloeiro pode ocorrer por credenciamento ou licitação na modalidade pregão, usando maior desconto sobre a comissão. A divulgação do leilão deve ocorrer em sítio eletrônico oficial e com a fixação em local de ampla circulação na sede da administração. Outros meios podem ser usados para ampliar publicidade e competitividade. O prazo mínimo de divulgação é de 15 dias úteis. O leilão não exige registro cadastral prévio e não possui fase de habilitação. Deve ser homologado após concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo vencedor, conforme o edital. Diálogo competitivo é a modalidade mais nova e mais complexa. Serve para contratação de obras, serviços e compras em que a administração realiza diálogos com licitantes previamente selecionados por critérios objetivos, com o objetivo de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades. Depois dos diálogos, os licitantes apresentam proposta final. Essa modalidade é excepcional. Não se usa diálogo competitivo para qualquer contratação difícil. É necessário justificar sua utilização. A primeira hipótese exige que a administração pretenda contratar objeto que envolva inovação tecnológica ou técnica, impossibilidade de satisfazer a necessidade sem adaptação de soluções disponíveis no mercado e impossibilidade de definir especificações técnicas com precisão suficiente. Essas condições demonstram que a administração ainda não sabe exatamente qual solução contratar. A segunda hipótese envolve a necessidade de definir e identificar meios e alternativas capazes de satisfazer a necessidade, especialmente a solução técnica mais adequada, os requisitos técnicos aptos a concretizar solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. O procedimento do diálogo competitivo ocorre em etapas. Primeiro, a divulgação do edital de pré-seleção, com as necessidades e exigências já definidas, garantindo prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse. Segundo, a administração pré-seleciona todos os interessados que preencham os requisitos objetivos. Terceiro, realiza diálogos com os licitantes pré-selecionados para identificar uma ou mais soluções. As reuniões devem ser registradas em ata e gravadas em áudio e vídeo. A administração não pode revelar a outros licitantes soluções ou informações sigilosas comunicadas por um deles sem consentimento.
Também não pode divulgar informações de modo discriminatório que gere vantagem indevida. Depois de encerrados os diálogos, a administração declara concluída essa fase, junta registros e gravações aos autos e publica edital da fase competitiva. Esse edital deve especificar a solução que atende às necessidades e os critérios objetivos de seleção da proposta mais vantajosa. O prazo para a apresentação de propostas finais não pode ser inferior a 60 dias úteis. A administração pode solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas, desde que isso não gere discriminação nem distorça a concorrência. O diálogo competitivo é conduzido por comissão de contratação composta por pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes, admitida contratação de profissionais para assessoramento técnico. Esses profissionais devem assinar termo de confidencialidade e evitar conflito de interesses. Para a FGV, Memarais o núcleo, diálogo competitivo envolve diálogos antes da proposta final, é para inovação, adaptação de soluções ou impossibilidade de especificação precisa, tem pré-seleção objetiva. Tem comissão obrigatória, prazo de 25 dias úteis para manifestação de interesse e 60 dias úteis para propostas finais. Critérios de julgamento, visão geral. Critérios de julgamento são as formas usadas para aferir a proposta mais vantajosa. A Lei nº 14.133 de 2021 prevê menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance no caso de leilão e maior retorno econômico. A FGV gosta de misturar modalidades e critérios. Modalidade é o rito. Critério de julgamento é a forma de escolher a proposta vencedora. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo são modalidades. Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance e maior retorno econômico são critérios. Menor preço e maior desconto são critérios de menor dispêndio. Em ambos, busca-se o menor custo para a administração, desde que a proposta atenda aos parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital. No menor preço, vence o menor valor nominal apresentado. Se uma empresa oferece R$ 100 e outra oferece R$ 110, vence a de R$ 100, desde que atenda ao edital. No maior desconto, vence quem oferece o maior desconto sobre um preço de referência. A administração não compara diretamente valores nominais, mas o percentual de desconto. O maior desconto recai sobre o preço global fixado no edital e se estende aos eventuais termos aditivos. A proposta precisa atender ao mínimo de qualidade. Qualidade acima do mínimo não gera pontos extras nos critérios de menor preço e maior desconto. Se o edital pede carro com ar-condicionado, proposta de carro sem ar-condicionado é desclassificada. Mas se o carro tem banco de couro e isso não foi exigido, esse adicional não melhora a classificação. Na aferição do menor dispêndio, a administração pode considerar custos indiretos relacionados à manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, desde que sejam objetivamente mensuráveis e previstos em regulamento. Isso se conecta ao ciclo de vida do objeto. Menor preço e maior desconto são compatíveis com pregão e concorrência. O pregão só admite esses 2 critérios. A concorrência admite esses e outros critérios. Concurso não usa menor preço nem maior desconto. Leilão usa maior lance. Diálogo competitivo usa critérios divulgados na fase competitiva, conforme sua lógica própria. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Melhor técnica ou conteúdo artístico considera exclusivamente a proposta técnica ou artística. Não há proposta de preço apresentada pelo licitante. O prêmio ou a remuneração é definido previamente no edital pela administração. Esse critério pode ser usado para a seleção de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. É compatível com concurso e concorrência. No concurso, é o critério próprio. Na concorrência, é uma possibilidade entre outras. Exemplo, o município quer contratar projeto arquitetônico para uma obra. Pode utilizar concurso com melhor técnica ou conteúdo artístico, pagando prêmio ou remuneração previamente definido. Atenção para a pegadinha. Melhor técnica ou conteúdo artístico da Lei nº 14.133 de 2021 não é a mesma coisa que a antiga melhor técnica da Lei nº 8.666 de 1993. No regime atual, ela considera exclusivamente a proposta técnica ou artística e admite concurso. Técnica e preço considera a maior pontuação obtida a partir da ponderação entre notas atribuídas à proposta técnica e à proposta de preço, segundo fatores objetivos previstos no edital. Esse critério avalia custo-benefício. Ele é excepcional, porque a administração normalmente deve usar menor preço ou maior desconto quando a qualidade puder ser padronizada. A técnica e preço só deve ser escolhida quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e ponderação da qualidade técnica das propostas que superem os requisitos mínimos são relevantes para a finalidade pretendida. A Lei nº 14.133 de 2021 permite técnica e preço em serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério é preferencial. Serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, bens e serviços especiais de tecnologia da informação e comunicação, obras e serviços especiais de engenharia, e objetos que admitam soluções específicas, alternativas e variações de execução com repercussões significativas e mensuráveis sobre qualidade, produtividade, rendimento ou durabilidade.
No julgamento por técnica e preço, avaliam-se e ponderam-se primeiro as propostas técnicas e depois as propostas de preço. A proporção máxima para a técnica é de 70%. Não há limite expresso para a ponderação em favor do preço. Assim, a técnica pode valer no máximo 70%, mas o preço pode ter peso maior, conforme o edital. A técnica e preço só se aplica à concorrência. Pregão não admite técnica e preço. O desempenho pretérito do licitante em contratos com a administração deve ser considerado na pontuação técnica, conforme dados de fiscalização de contratos anteriores e registro cadastral. Características comuns da melhor técnica e da técnica e preço. Tanto na melhor técnica quanto na técnica e preço, a análise do componente técnico da proposta. A diferença é que, na melhor técnica ou conteúdo artístico, só a proposta técnica ou artística, enquanto na técnica e preço há proposta técnica e proposta de preço. Na avaliação da técnica, a administração deve verificar capacitação e experiência por meio de atestados de obras, produtos ou serviços já realizados. Também deve haver banca para atribuir notas a quesitos qualitativos, conforme orientações e limites do edital. A banca considera conhecimento do objeto, metodologia, programa de trabalho, qualificação das equipes técnicas e relação dos produtos a serem entregues. A banca deve ter pelo menos 3 membros. Pode ser composta por servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes, ou por profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome, desde que supervisionados pelos agentes públicos responsáveis. Quando o licitante obtém pontuação por capacitação técnico-profissional, o profissional correspondente deve participar direta e pessoalmente da execução do contrato. A lógica é simples: se a empresa ganhou pontos porque indicou determinado especialista, esse especialista não pode ser substituído livremente por alguém sem a mesma qualificação. A regra específica para determinados serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, quando o valor estimado for superior a R$300 mil na literalidade da lei, ressalvados os casos de inexigibilidade. Para estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e executivos, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços, controles de qualidade e tecnológico, análises, testes, ensaios, instrumentação e monitoramento, a licitação será por melhor técnica ou por técnica e preço com exatos 70% de valoração para a técnica. Nesse caso específico, não é até 70%. É 70% para a técnica e 30% para o preço. Maior retorno econômico. Maior retorno econômico é critério usado exclusivamente para contratos de eficiência. A melhor proposta é a que gerar maior economia para a administração. A remuneração do contratado é fixada em percentual proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. Contrato de eficiência é contrato de prestação de serviços, que pode incluir obras e fornecimento de bens, com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, reduzindo despesas correntes. O contratado é remunerado com base em percentual da economia gerada. Nesse critério, o licitante apresenta proposta de trabalho e proposta de preço. A proposta de trabalho descreve obras, serviços ou bens, os prazos e a economia estimada em unidade de medida e em unidade monetária. A proposta de preço indica o percentual sobre a economia estimada que será cobrado como remuneração. Para julgamento, o retorno econômico é a economia estimada com a execução da proposta de trabalho menos a proposta de preço. Vence quem gerar maior economia líquida para a administração. Se a economia prometida não for alcançada, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Se a diferença superar limite máximo previsto no contrato, podem ser aplicadas outras sanções cabíveis. A modalidade compatível com maior retorno econômico é a concorrência. Maior lance é critério exclusivo do leilão. Vence quem oferece o maior valor pelo bem alienado. A Lei nº 14.133 de 2021 não dedica longo desenvolvimento a esse critério porque ele decorre da própria lógica do leilão. Em leilão de veículo inservível, por exemplo, vence quem oferecer o maior lance. Memorais a fórmula de prova: leilão usa maior lance só cabe no leilão. Relação entre modalidades e critérios de julgamento no pregão: os critérios possíveis são menor preço e maior desconto. Na concorrência, os critérios possíveis são menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço e maior retorno econômico. No concurso, o critério é melhor técnica ou conteúdo artístico. No leilão, o critério é maior lance. No diálogo competitivo, a lei não fixa um dos critérios tradicionais de forma fechada, o julgamento ocorrerá de acordo com critérios divulgados no início da fase competitiva. Esse quadro mental é decisivo para a FGV. Se o enunciado disser que pregão pode usar técnica e preço, está errado. Se disser que concorrência pode usar maior lance, está errado. Se disser que leilão pode usar menor preço, está errado. Se disser que concurso usa melhor técnica ou conteúdo artístico, está correto. Se disser que maior retorno econômico é usado em contrato de eficiência e na concorrência, está correto. Jurisprudência relevante: a jurisprudência reforça a competência da União para normas gerais de licitação. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que somente lei federal pode, em âmbito geral, estabelecer desequiparações entre concorrentes e restringir o direito de participar de licitações em condições de igualdade.
Estados e municípios podem inovar apenas em condições específicas, relacionadas a uma classe de objetos ou a peculiaridades de interesse local, respeitando as normas gerais. Foi considerada inconstitucional lei estadual que exigia certidão de violação aos direitos do consumidor como documento de habilitação, porque criava restrição ampla e não prevista nas normas gerais federais. Também foi considerada inconstitucional lei estadual que ampliava a hipótese de dispensa de licitação em desacordo com a lei federal geral. O Supremo Tribunal Federal também declarou inconstitucional norma estadual que obrigava o poder público a adquirir percentual mínimo de bens e serviços definidos em sistema de registro de preços, invadindo competência da União sobre normas gerais. Outra decisão importante. É inconstitucional lei estadual que autoriza órgãos de segurança pública a alienar armas de fogo a seus integrantes por venda direta, por violar competência privativa da União para normas gerais de licitação. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional ato normativo municipal, editado no exercício de competência suplementar, que proíba a participação em licitação ou contratação de agentes eletivos, ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau desses agentes, e demais servidores públicos municipais. Porém, a interpretação deve excluir a proibição de contratação de parentes de servidores municipais que não ocupem cargo em comissão, função de confiança ou mandato eletivo. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não pode participar de licitação empresa que tenha em seu quadro de pessoal servidor público, efetivo ou ocupante de cargo em comissão ou função gratificada, ou dirigente do órgão contratante ou responsável pela licitação. O fato de o servidor estar licenciado à época do certame não afasta a vedação, porque ele continua sendo servidor. Principais pegadinhas em estilo FGV. A primeira pegadinha é dizer que licitação busca sempre o menor preço. Errado. A licitação busca a proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso, inclusive considerando o ciclo de vida do objeto. A segunda pegadinha é afirmar que a Lei nº 14.133 de 2021 se aplica às empresas estatais como regime primário. Errado. Empresas estatais seguem, em regra, a Lei nº 13.303 de 2016, embora licitem e se submetam às disposições penais da Lei nº 14.133 de 2021. A terceira pegadinha é afirmar que a modalidade depende do valor do contrato. Errado. Na nova lei, a modalidade depende da natureza do objeto. Valor pode importar para dispensa de licitação, mas não para escolher entre pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. A quarta pegadinha é confundir concorrência e pregão. Pregão é para bens e serviços comuns e só usa menor preço ou maior desconto. Concorrência é para bens e serviços especiais, obras e serviços de engenharia, admitindo vários critérios, exceto maior lance. A quinta pegadinha é dizer que pregão pode ser usado para obras. Errado. Pregão não se aplica a obras. Serviços comuns de engenharia podem admitir pregão, mas obra não. A sexta pegadinha é confundir concurso licitatório com concurso público. Concurso, como modalidade de licitação, escolhe trabalho técnico, científico ou artístico e paga prêmio ou remuneração. A sétima pegadinha é confundir leilão com alienação apenas de bens móveis. Na Lei nº 14.133 de 2021, leilão é modalidade para alienação de bens imóveis e bens móveis, observada a literalidade legal sobre bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos. A oitava pegadinha é tratar diálogo competitivo como procedimento auxiliar. Errado. Diálogo competitivo é modalidade de licitação. Credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral são procedimentos auxiliares. A nona pegadinha é afirmar que a adjudicação gera direito à celebração do contrato. Errado. A adjudicação assegura que, se a administração contratar, deverá contratar o vencedor, mas não obriga a assinatura do contrato. A décima pegadinha é dizer que publicidade significa divulgação de todos os atos em todas as fases, inclusive propostas antes da abertura. Errado. O conteúdo das propostas tem publicidade diferida até a abertura, e o orçamento pode ser sigiloso quando justificado. A 11ª pegadinha é afirmar que a autotutela está expressamente no artigo 5º da Lei nº 14.133 de 2021. Errado. A autotutela é princípio geral do direito administrativo, mas não integra expressamente o rol do artigo 5º da Lei de Licitações. A 12ª pegadinha é dizer que comissão de contratação é sempre obrigatória. Errado. A regra é agente de contratação. Comissão é facultativa para bens e serviços especiais e obrigatória no diálogo competitivo. A 13ª pegadinha é dizer que todos os membros da comissão sempre respondem sem exceção. A regra é responsabilidade solidária, mas o membro que registrar posição individual divergente fundamentada em ata não responde solidariamente por aquele ato. A 14ª pegadinha é afirmar que técnica e preço pode ser usada no pregão. Errado. Técnica e preço é critério da concorrência. A 15ª pegadinha é confundir maior desconto com menor preço. Ambos geram menor dispêndio, mas menor preço compara valor nominal, enquanto maior desconto compara desconto sobre referência. Fechamento em formato de revisão oral. Para fechar, guarde a lógica da aula como se fosse uma linha de raciocínio. A administração precisa contratar, mas não pode escolher livremente o contratado.
A licitação surge como procedimento administrativo competitivo, impessoal, isonômico e objetivo, destinado a selecionar a proposta mais vantajosa e viabilizar contrato. A União edita normas gerais, e os demais entes editam normas específicas. A Lei nº 14.133 de 2021 aplica-se à administração direta, autárquica e fundacional de todos os entes, alcançando legislativo e judiciário quando exercem função administrativa, fundos especiais e entidades controladas. Empresas estatais seguem a Lei nº 13.303 de 2016, salvo disposições penais da nova lei. Os princípios do artigo 5º devem ser memorizados e compreendidos. Legalidade exige seguir a lei. Impessoalidade exige finalidade pública. Moralidade e probidade exigem honestidade. Igualdade e competitividade impedem favorecimentos e restrições indevidas. Publicidade e transparência exigem divulgação clara, mas preservam sigilo de propostas até a abertura e orçamento sigiloso quando justificado. Planejamento exige estudo técnico preliminar e plano anual. Segregação de funções separa atribuições de risco. Motivação justifica atos. Vinculação ao edital torna o edital a lei interna da licitação. Julgamento objetivo impede subjetivismo arbitrário. Segurança jurídica protege previsibilidade. Razoabilidade e proporcionalidade vedam excessos. Celeridade evita demora indevida. Economicidade, eficiência e eficácia buscam bom resultado. Desenvolvimento nacional sustentável amplia o olhar para impactos econômicos, sociais e ambientais. Os objetivos da licitação são selecionar a proposta apta a gerar resultado mais vantajoso, assegurar isonomia e justa competição, evitar sobrepreço, preço inexequível e superfaturamento, e incentivar inovação e desenvolvimento sustentável. Sobrepreço é preço acima do mercado, superfaturamento é dano ao patrimônio público. Quanto aos agentes, a regra é agente de contratação, chamado de pregoeiro no pregão. A comissão pode substituir o agente em bens e serviços especiais e é obrigatória no diálogo competitivo. A banca técnica atribui notas a propostas técnicas, mas não conduz toda a licitação. Quanto às modalidades, pregão é para bens e serviços comuns, com menor preço ou maior desconto. Concorrência é para bens e serviços especiais, obras e serviços de engenharia, admitindo quase todos os critérios, exceto o maior lance. Concurso escolhe trabalho técnico, científico ou artístico, com melhor técnica ou conteúdo artístico e prêmio ou remuneração. Leilão aliena bens e usa maior lance. Diálogo competitivo é excepcional, para situações de inovação, adaptação de soluções ou impossibilidade de especificar precisamente a solução, com diálogos antes da proposta final. Quanto aos critérios, menor preço e maior desconto buscam menor dispêndio. Melhor técnica ou conteúdo artístico avalia apenas proposta técnica ou artística. Técnica e preço pondera técnica e preço, com limite de 70% para técnica, salvo caso específico em que a técnica deve valer exatamente 70%. Maior retorno econômico é usado em contratos de eficiência e mede a economia líquida gerada para a administração. Maior lance é exclusivo do leilão. Se a prova for da FGV, leia o enunciado procurando 3 pistas: qual é o objeto, qual é a modalidade e qual é o critério de julgamento. A maior parte das questões se resolve separando essas 3 informações. Objeto comum aponta para pregão. Obra aponta para concorrência. Trabalho técnico, científico ou artístico aponta para concurso. Alienação de bens aponta para leilão. Solução inovadora, ainda indefinida, com necessidade de diálogo, aponta para diálogo competitivo. Depois, verifique o critério compatível. Essa separação evita as principais armadilhas da banca.